pessoal, estamos de volta com o Enigmas. Estou aqui para falar sobre a parte metafísica do programa. Para você que tem alguma sugestão e queira nos deixar um recado, envie um e-mail para enigmas@tvmundi.com.br. Olá, Eurênio, tudo bem? Alô, Cris. Que honra enorme estar contigo novamente, Honra né? minha. Eurênio, quando você começou a estudar espiritualidade? Na década de 60. Eu não quero falar muito da minha idade, mas realmente faz bastante tempo. Nessa época, li algumas obras espíritas e de alguns mestres do espiritismo também, mas mais voltados para uma filosofia abrangente. E a partir de então, tudo isso começou a me atrair muito. E não parei mais, faz um bocado de tempo. Olha que maravilha, né, gente? Ele é um expert da eubiose, escritor, e hoje ele foi convidado para falar sobre o mundo, os mundos intraterrenos, o mundo de Ágata, que é um mundo maravilhoso. Eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso internauta o que é Ágata, como são esses mundos, quem são esses seres. Bem, Cris, eu vou tentar explicar dentro do possível, porque para que nós possamos admitir a existência destes mundos, nós temos que fazer um deslocamento mental muito grande do que vemos aqui, do nosso dia a dia. Esse deslocamento passa também por uma questão dimensional. Não que nós não possamos ter contato com estes mundos diretamente, mas para que isto ocorra é necessário que o nosso estado de consciência tenha uma mutação. Os seres que têm contato com esse mundo têm uma mutação dos seus respectivos estados de consciência. Estes mundos não pertencem propriamente, na sua doutrina, à eubiose. Antiquíssimas tradições do Tibete falam da existência dessas regiões da Terra que os homens comuns não têm acesso. Eles são intraterrenos? São intraterrenos. Eu tenho um enteado que é geólogo. Logicamente, ele só acredita na materialidade dos mundos. Mas outro dia, conversando com ele, ele admitiu que existem, apesar das aparelhagens de constatações, existem meandros da Terra que não são bem detectados, não são bem esclarecidos. E ele é um geólogo de nomeada, já estudou na Sibéria, estudou na Austrália. Então, ele é uma pessoa cética, mas me fez esta afirmativa. Porque estes mundos são revelados de vez em quando em algumas tradições. Eu vou mencionar duas obras importantes. Correto. Uma delas é de Raymond Bernard, que fala A Terra Oca. Certo. Este trabalho... Já li, inclusive. Isto você já leu, né, Cris? Então, ele nos dá uma noção de que os polos têm as suas aberturas. Né? Certo. Aliás, várias fotografias da NASA são muito intrigantes. Eu tenho uma série de fotografias da NASA que parece que os polos têm um certo olho, algum vazamento, alguma coisa introduzida. É verdade, aberta, né? O Almirante Byrd, quem tiver chance de ir à internet, procure Almirante Byrd, de pássaro. Ele fez um voo estranhíssimo. Certa ocasião ele sobrevoava o Polo Norte e disse que ele viu que existiam algumas regiões paradisíacas com uma vegetação meia tropical e ele foi adiante. Ele disse, mas no Polo Norte não posso encontrar isso. E ele realmente se introduziu por uma abertura, passou por essas regiões e saiu. E ele deu um depoimento muito isento, porque era um homem profundamente científico e o homem ligado à materialidade, ele não teria nenhuma necessidade de inventar coisas. Claro. Então o Byrd faz esse depoimento. Esta é uma obra de chave para que nós possamos entender pontos. Raymond Bernard, A Terra Oca. Outra obra que nos enseja, talvez mais poeticamente, é a obra que fala de Shangri-La, é o Horizonte Perdido, escrito no século passado. Lindo. Já fizeram alguns filmes, inclusive o último deles foi um musical. Eu assisti ainda um filme antigo do Horizonte Perdido, foram 3 versões. A última é musical. No Horizonte Perdido fala-se de Shangri-La, porque eu não posso falar de Agartha ou Ágata, como você pronuncia, sem também mencionar Shambhala. Correto. Porque sempre que existem 7 condições que trabalham entrosadamente, assim como os planos cósmicos, as gradações do nosso estado de consciência passam por 7 etapas. Quando as 7 etapas são completadas, você tem direito a uma 8ª etapa, que vai ser a 7ª parte de uma outra 8ª. Quando fala-se 8ª acima, é isto. Certo. Então, ao redor das 7 cidades de Agartha, existe, enfeixando, ou no miolo, ou no centro, o portal de Shambhala. Shambhala equivale a Shangri-La.
Shangri-La. Então, quem tem direito de ter acesso aos mundos de Agartha sabe bem o significado de Shambhala. É assim que as coisas se distribuem. Eu estou aqui colocando coisas que na eubiose só são estudadas mais na parte interna. Olha que mas maravilha, numa concessão ao enigmas, e também porque tem algumas permissões para fazê-lo, nós temos sempre uma sociedade mais fechada, eu posso esclarecer esses pontos para você. Que maravilha, que honra da gente, né? O doutor Eurênio é juiz e está aqui esclarecendo sobre um assunto interessantíssimo. Doutor Eurênio, nossa pauta é curtinha, então eu vou fazer algumas perguntas. Esses seres de Agartha, eles fazem contato com a nossa raça? Não só fazem contato, como muitos deles estão entre nós. Como que eles são? Eles são como nós, porque acontece o seguinte: as regras do mundo físico são atendidas nas proporções que são mais elásticas ou plásticas, né? Correto. Para que eles possam estar entre nós, eles têm que ter a nossa forma, a nossa maneira de se conduzir, apenas que eles tenham uma essência diferenciada. Olha que maravilha. Porque conquistar um local, ou um momento, ou um estágio nestes mundos, é necessário muito mérito na face da Terra. Tem que haver uma consciência mais elevada que a nossa. Mais elevada e também o sentido da abrangência e da universalidade, ou seja, o processo holístico. Todos nós compomos uma humanidade em evolução. É sumamente desagradável perceber que nós nos digladiamos quando temos uma meta tão elevada e tão encantadora à frente. É verdade. De tal sorte que o processo ecumênico de deixarmos propriamente as linhas religiosas e entendermos a espiritualidade, a nossa essência, é tudo para chegar a ter a expectativa de um dia ter contato com esses mundos. Olha que maravilha. Doutor Eurênio, estamos em 2012. O que esses seres, pelo seu conhecimento, que eu sei que é vastíssimo, o que eles dizem a partir desse 2012? Porque nós ouvimos profecias apocalípticas de todos os calibres. Pelos seus estudos, o que eles dizem? Olha, pelos meus estudos, não vai existir nenhum momento de transição tão violento. O que vai acontecer é o seguinte: numa obra que eu estava mencionando, não cheguei a completar, Animais, Homens e Deuses, de Ferdinand Antoine Ossendowski, também escrita no século passado, ele revela que quando o rei do mundo, que está nessas regiões internas, ora para entender e, vamos dizer, inspirar os destinos humanos, tudo na face da terra cessa. É como se tudo parasse, até os animais param quase que de respirar. Porque estas colocações dependem muito do que nós façamos aqui na face da Terra. Não existe uma programação pré-estabelecida. Olha só. Se nós fizermos as transformações que precisamos fazer em nós, o processo terá um desfecho. Se isto não acontecer, existe até vaticínios que esses seres viriam para a face da Terra para restabelecer o equilíbrio deste corpo vivo chamado Terra, que é o corpo de um ser sideral, é o corpo de um dia. A Terra é viva. A Terra tem uma vida que nós não identificamos em nós, mas ela tem um processo vivo, ela tem um metabolismo dela. É um ser que está, vamos dizer assim, pulsando em termos universais. Então nós temos que zelar pelo nosso habitat, que é a chamada Terra. Que maravilha, né? É tão bom a gente ter tanto conhecimento com uma pessoa tão culta como o doutor Eurênio. Doutor Eurênio, a gente está nos nossos momentos finais e eu gostaria de saber qual a ligação dos ciganos com os intraterrenos de Agartha. Bem, os ciganos, eles vieram dessas regiões. Porque quando a Atlântida se interiorizou, alguns povos permaneceram nos mundos interiores. E os ciganos vieram de lá por algumas sucessões de fatos que não veria o caso apontar. O fato é que eles têm uma memória longínqua, que eles vieram de algum lugar que não é aqui. Eles não conseguem se identificar, tanto que são povos ou conglomerados altamente nômades. E eles têm alguma relação, diríamos, com os próprios judeus, que também erram pela face da terra, erram não de errar, erram de caminhar. Então, judeus e ciganos têm muita aproximação. E os ciganos são, em verdade, seres que têm esta memória e eles trabalham com 4 elementos da terra: crianças, cavalos, cobre e leem as cartas, ou a chamada Buena Dicha. Tudo isso tem relação com a origem que eles tiveram. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, já que o senhor tem tanto conhecimento desse povo maravilhoso, para o nosso internauta. Pois não. Eu diria o seguinte: não tenhamos aspirações, nem que sejam sérias, a respeito de encontrarmos logo estes mundos. Vamos ter a ocupação, e não a preocupação, a ocupação de realizarmos nossos valores aqui. Eu diria que a religião maior que podemos praticar é viver certo. Vamos viver certo, com equilíbrio, procurando a justiça em nós e no próximo.
e criar esta ambiência, esta fraternidade que ainda vai demorar para acontecer. Mas quando isso acontecer, nosso acesso às regiões da Terra, até o momento desconhecidas, será muito mais possível. Olha que maravilha. Então, fique aí com Kátia Gaia agora para saber toda a parte holística desses mundos maravilhosos.